Malaquias, capítulo 3, vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo número 3, a partir do versículo número 8 até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Pai amado, te pedimos mais uma vez essa manhã, fala conosco, Senhor. Traz esclarecimento da tua palavra, traz a verdade para os nossos corações, tira todo o engano, Senhor, de nós, e que o engano saia na medida em que recebamos da verdade da tua palavra, Pai. Tua palavra mesma diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do engano, das ideias erradas, dos pensamentos malignos. É isso que eu te peço essa manhã, Pai. Liberta-nos destas coisas, Senhor, para que tenhamos um conhecimento profundo da verdade da tua palavra, daquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, ministrando entendimento a cada um de nós a respeito daquilo que veremos esta manhã. Fala, Senhor, conosco, fala ao coração de cada um, Pai, e usa a minha vida, Senhor. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, porque quero ser usado pelo Senhor. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Preciso para isso da unção, do poder do Espírito Santo, para quebrar as barreiras de entendimento e o teu povo possa receber a tua palavra, Pai. Eu oro junto com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o que a palavra de Deus diz sobre dízimos e ofertas? Algo que é tão falado, tão comentado, tanto nas igrejas quanto no mundo. Muito se fala a respeito deste assunto, dízimos e ofertas. Na igreja é um assunto recorrente, praticamente em todos os cultos temos um momento para entregar nossos dízimos e ofertas. Mas no mundo esse assunto também está muito em voga atualmente. Muitas vezes se fala a respeito de dízimos e ofertas, do mau uso que as igrejas fazem desta arrecadação. Até o ímpio ele comenta a respeito dessa realidade. Alguns zombam de nós por entregarmos dízimos e ofertas. Então é um anúncio bem badalado. Mas eu não quero saber o que dizem os ímpios, nem muito também o que dizem até os crentes. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre estas duas obrigações cristãs, dízimos e ofertas, e também sobre a tal famosa prosperidade, que é, como alguns entendem, uma recompensa por o que faz estas coisas. Vamos entender isso à luz da Bíblia. Primeira coisa que é preciso esclarecer, e agora a igreja, é que dentro da própria igreja estão surgindo alguns movimentos que querem anular a validade do dízimo para os dias atuais. Muitos estão hoje se levantando, talvez até motivados pelos vários escândalos, que nós temos presenciado, pela malversação desses recursos, por pessoas inescrupulosas, por inescrupulosos que se tornam pastores para ganhar dinheiro.
Então isso traz uma má fama a este princípio bíblico, e alguns até para sublimar isso e tentar justificar, dentro da própria igreja começam a questionar e dizer, não, o dízimo é um princípio da lei, e como um princípio da lei, nós estamos no tempo da graça, do Novo Testamento, ele já não tem mais validade para os dias atuais, ele já não se aplica mais para o tempo da graça que estamos hoje vivenciando. É a afirmação que alguns estão aí fazendo. Mas, infelizmente, isso também não é verdadeiro. Você não corrige um erro aplicando um outro erro, né? Não é porque alguns fazem mau uso deste princípio que esse princípio deixa de valer. Até porque eu tenho ensinado à igreja que princípios são eternos. E princípios não dependem de estar no Antigo ou no Novo Testamento, eles são princípios para a eternidade. A palavra de Deus, ela jamais muda. E olhando biblicamente, nós temos que entender. Primeiro, aquele que diz que o dízimo é um princípio da lei, primeiramente já está errado logo de cara, porque a própria palavra de Deus vai nos elucidar sobre isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 17. Presta bastante atenção nas palavras, para que você possa entender e interpretar a Bíblia Sagrada corretamente. João, capítulo número 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Um pequeno detalhe no que João está falando. Diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então diz a Bíblia que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então foi Moisés o instrumento que Deus usou para entregar a lei ao povo, não é? Agora, o dízimo é um princípio muito antes de Moisés nascer, muito antes de Moisés existir, muito antes de Moisés dar a lei, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 17, não é? Antes de Moisés, homens citados na Bíblia já sentiram um impulso de entregar seus dízimos a Deus, antes de serem ensinados sobre isso, antes de serem cobrados sobre isso, antes de serem ameaçados a respeito disso, eles já sentiram o desejo espontâneo e voluntário de fazerem isso para o Senhor. Os principais exemplos estão em Gênesis, capítulo 14, vamos ler lá, no livro de Gênesis, já no início, capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20. Veja só o que diz a palavra de Deus. A Bíblia, a gente precisa aprender a interpretar, não pelo que achamos coerente, mas pela própria palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo número 18, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Veja, Abraão voltou de uma batalha, de uma guerra, encontra-se com Melquisedeque, um sacerdote que a Bíblia não diz sua origem, nem o seu destino, não diz o que foi feito dele, mas traz uma figura conhecida. Ele vem a Abraão com pão e vinho. Alguma semelhança com a ceia do Senhor? Vamos entender. E Abraão recebe dele a bênção de Deus, ele é abençoado por aquele sacerdote. Mas, na verdade, Abraão já foi abençoado pelo próprio Deus, muito tempo antes. Quando Deus o escolheu para ser pai de uma grande nação, quando Deus deu a ele vitória na guerra da qual ele participou, a presença de Melquisedeque não é a que determina a bênção sobre Abraão. A bênção sobre Abraão é bem anterior, mas Melquisedeque chega diante dele e o abençoa. E não pede a ele dízimo, não pede oferta, não pede nada em troca pela bênção que ele estava oferecendo, porque a bênção era apenas uma confirmação daquilo que ele já possuía. Mas ele, em sinal de gratidão e direcionado a Deus, resolve por espontânea vontade entregar de tudo o que ele ganhou daquela batalha, o dízimo, a 10ª de tudo aquilo que ele recebeu. Então, é um princípio anterior à lei, que não foi motivado pela lei que foi dada por Moisés, como disse João, é um princípio bastante anterior, antes, inclusive, de Moisés ter nascido. Um outro exemplo,
ainda em Gênesis capítulo 28. Vamos ler? Gênesis 28, versículo 20 ao versículo 22. Gênesis 28, versículo 20 ao 22 diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei a 10ª, eu te darei o dízimo de tudo, de qualquer coisa que o Senhor me conceder, eu darei o dízimo. Jacó faz um voto também, voluntário ao Senhor, não obrigado por nenhuma lei, por nenhum direcionamento da lei de Deus, mas como mostrando ser este um princípio direcionados também por Deus, certamente a direção de Deus havia nesse momento, para que ele então voluntariamente entregasse a 10ª daquilo que ele ganharia futuramente ao Senhor, como gratidão pelo cuidado de Deus com a sua vida, por ter dele, da parte de Deus, pão e vestimenta, cuidado da parte do Senhor com ele. Ele diz: eu gratuitamente, voluntariamente entregarei a 10ª daquilo que eu ganhar. Veja, um princípio de Deus, princípio anterior, inclusive, a Deus usar Moisés para trazer e estabelecer a lei para o povo de Israel. Bom, isso está provado, então, que quem diz que é um princípio da lei está errado, está enganado. Aliás, quem diz que é uma coisa da lei, não é nem um princípio, porque não é essa linguagem que esse povo usa. Bom, mas vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento se fala em dízimo, sim, da boca do próprio Jesus. Abra aí Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo também 23. Jesus direcionou as palavras mais duras que saíram da sua boca aos fariseus, que eram extremamente religiosos naquela época. Eram guardiães da fé, da religiosidade, mas foram muito censurados por Jesus. E numa das censuras, Jesus diz aí no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, e o chama de quê? Hipócrita. O que é um hipócrita, irmãos? É alguém que fala e não vive, é alguém que mostra uma realidade diferente daquilo que realmente é. Esse é o adjetivo que Jesus dá a eles, hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, das pequenas coisas. Vocês são rigorosos em dar o dízimo de tudo, tintim por tintim, daquilo que vocês ganham. Vocês são bem rigorosos nessas coisas. E vocês, na verdade, negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. E agora a palavra devieis, em outra versão diz vocês devem, têm o dever de fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Vocês estão certos em dar o dízimo, mas não deveriam trocar o dízimo pelo comportamento, que era praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, vocês deveriam fazer uma coisa sem omitir a outra. Ou seja, Jesus está ensinando, vocês deveriam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que vocês dão um dízimo rigorosamente do endro, do cominho, da hortelã, vocês também deveriam praticar justiça, misericórdia e fé, porque uma coisa não substitui a outra. Então Jesus não aboliu o dízimo. Se ele achasse que isso estaria caducado pela sua presença já na terra, ele diria, vocês não precisam mais fazer isso. Agora vocês precisam praticar amor, caridade, uma série de coisas, vocês estão livres desse compromisso. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Então, Jesus realmente referendou e afirmou a respeito do dízimo. Outro texto no Novo Testamento, Hebreus, para a gente entender uma associação com aquele lá de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Em Hebreus capítulo 7, é citado aqui Melquisedeque. E diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz.
rei de Salém, o adjetivo dado a Melquisedeque, Salém, uma referência à paz, Shalom. Então está dizendo o texto bíblico, e vai explicar todo o capítulo 7, depois você leia todo o capítulo 7, em que o autor de Hebreus vai dar uma explicação sobre isso, e no final vai associar Melquisedeque com Jesus. Então o autor de Hebreus faz uma associação clara de que esse Melquisedeque que ninguém conhecia, na verdade é uma pré-figura de Jesus. E diz o texto que Jesus, ele termina dizendo textualmente, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, da mesma maneira que Melquisedeque, na mesma função de Melquisedeque, Jesus também é sacerdote, também é rei de justiça, também é rei de paz. O autor de Hebreus equipara, então, numa analogia, Melquisedeque a Jesus. E ao lembrar que Abraão entregou dízimos ao Melquisedeque, por ingerência, nós percebemos o quê? Que nós, hoje, devemos entregar dízimos a quem? A quem, irmão? Jesus. Ah, bom, pensei que era para a igreja. A Jesus que eu devo entregar o dízimo. Você está entendendo? Melquisedeque é o sacerdote, e Jesus é o novo e sumo sacerdote. Então, os meus dízimos, assim como Abraão o entregou a Melquisedeque, eu devo entregá-lo a Jesus. E um outro agravante, Abraão é chamado na Bíblia, veja em Gálatas, capítulo 3, 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão, herdeiro segundo a promessa. Veja, Paulo diz que se nós somos de Cristo, nós também somos descendentes de Abraão. Mas eu não sou judeu. Não importa. Abraão é o nosso pai na fé. Somos descendentes dele. E o exemplo que ele nos deixou foi esse exemplo de voluntariado, ao entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que o próprio autor de Hebreus equipara a Jesus. Então veja a lógica da coisa. Se somos filhos de Abraão e reconhecemos a Jesus como nosso sacerdote, se Abraão, nosso pai na fé, entrega dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão na fé, entregamos dízimos a Jesus, nosso sumo sacerdote. Esse é o exemplo que realmente fala bastante a respeito desse princípio. Mas alguém mal intencionado poderia dizer: tá bom, pastor, você venceu, entregarei meu dízimo a Jesus, se ele vier aqui receber. Né? É uma boa saída, né? Se Jesus vier receber, eu entrego a Jesus. Alguém poderia logo falar assim, né? Já que ele não está presente, então não preciso entregar a ele. Ah, mais um engano seu. Olhando para a Bíblia, da maneira como devemos interpretá-la, a Bíblia pela Bíblia. Veja só, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, ele arrastava cristãos para a cadeia, ele torturava cristãos, tudo isso ele fazia. Um dia ele está indo no caminho de Damasco e aparece quem para o apóstolo Paulo pessoalmente? Jesus. O apóstolo Paulo cai do cavalo, literalmente, quando se depara com a presença de Jesus. E o que ele ouve de Jesus? Ele ouve uma voz que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem falou isso? Jesus. Então a quem Paulo estava perseguindo? A Jesus, não é? Mas Paulo não conhecia Jesus, nem sabia que Jesus estava vivo para ele perseguir. Paulo nunca encontrou com Jesus antes. A quem Paulo perseguia? A Jesus, mas de verdade, a quem Paulo perseguia no real? A igreja, os cristãos, não é? Então Jesus se identifica com a igreja. Ele diz: você ao perseguir a igreja, você está me perseguindo. Então, se Jesus se identifica com a igreja, e ele diz que, a Bíblia diz que ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, Jesus e a igreja estão intimamente ligados. Se Jesus representa a igreja representa Jesus, porque somos embaixadores da parte de Cristo, como diz a Bíblia. Então, ao entregar dízimos à igreja, eu estou entregando dízimos a Jesus. Esse é o princípio
que vale tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando se fala a respeito de dízimos, né? É o que está sendo dito aqui na palavra do Senhor. Agora, daí, muitas outras coisas decorrem e começam a ser deturpadas pelas pessoas, não é? No texto que nós lemos, Malaquias capítulo 3, que é o texto mais famoso sobre dízimos de toda a Bíblia, há nele uma promessa de prosperidade, a fidelidade daquele que entregasse o seu dízimo e a sua oferta. Mas precisamos pensar um pouquinho agora no contexto. Precisamos pensar agora no momento em que Malaquias foi escrito e para quem Malaquias escreveu. Agora é que cabe uma análise a respeito do contexto. O princípio não é exclusivo de Malaquias, o princípio está na Bíblia toda, como nós lemos aqui, anterior à lei. Mas o contexto de Malaquias precisa ser observado para que a gente entenda. A promessa de prosperidade feita por Malaquias, ela se destina à nação de Israel, a quem Malaquias está escrevendo. Essa promessa de prosperidade se destina à nação de Israel. Então vamos entender o princípio do dízimo. Dar o dízimo não é um mérito. Não existe mérito nenhum em dar o dízimo. Eu não sou merecedor de elogios, eu não sou merecedor de recompensas, porque apenas cumpri um princípio me ensinado por Deus. Eu não mereço aplausos, não mereço reconhecimento, porque dar o dízimo não é meritório. Então, a recompensa da prosperidade não pode se aplicar. Porque se alguns entendem, então, que estão fazendo alguma coisa de magnânimo, e por isso precisam ser recompensados com prosperidade ao fazerem isso. Isso não é verdade, porque dar o dízimo não é mérito. Na verdade, você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Quando a gente fala dar, já começa a aparecer a boa ação. Parece caridade, eu estou dando, eu sou uma pessoa doadora. Não, você não dá, você devolve. Porque o dízimo, na verdade, pertence ao Senhor. Na verdade, tudo que nós temos pertence ao Senhor. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que habitam nela. Tudo que temos é do Senhor. Quando dou alguma coisa a Ele, dou daquilo que já é dele. Se quando alguém te dá alguma coisa que já é seu, a pessoa está fazendo o quê? Está te devolvendo. Não está te dando. Não está te abençoando. Tem gente que pensa: vou abençoar Deus. Não, eu vou abençoar esta igreja com meu dízimo. Que negócio é esse? O dízimo é do Senhor. Você não está abençoando ninguém. Você não é merecedor de aplauso, nem de recompensa, nem de reconhecimento público. Você está devolvendo a Deus aquilo que é de Deus. E é por isso que Malaquias usa o termo mais pesado sobre isso. Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus fala em roubo daquele que não dá o dízimo? Ora, dar, se fosse voluntário, não haveria roubo. Se você simplesmente deixa de dar algo que você não quis dar, isso não é roubar. Roubar é você deixar de entregar algo que não te pertence. Eu te empresto uma coisa e você jamais me devolve esta coisa. Qual o nome disso? É roubo. Por isso o termo roubar é utilizado. Porque você está se utilizando de algo que não te pertence e que você jamais pensa e intenta devolver. Você então se torna um ladrão. É essa a razão da Bíblia usar este termo. Então, quem não dá, deixou de devolver algo que não lhe pertencia. Agora, se eu devolvo algo que não me pertence no tempo certo, eu tenho que receber algum aplauso por isso? Eu tenho que receber alguma recompensa? Não. Você me emprestou, eu usei no tempo combinado e te devolvi. Pronto. Eu é que tenho que agradecer. Quem está recebendo de volta, nem precisa, a gente agradece por educação. Mas, na verdade, quem tem que agradecer é quem está devolvendo. É ou não é? Quem está devolvendo é que diz: muito obrigado por você ter me emprestado isso aqui. O quem está recebendo diria: de nada. Não é assim? Mas não é esse o entendimento que as pessoas têm.
E é esse o grande problema. Então, não se glorie porque você dá alguma coisa. Porque Deus te abençoa por misericórdia. A bênção para nós não é uma recompensa pelo que fazemos, não é uma troca pelo que recebemos, mas é um exercício da misericórdia de Deus. Então, a própria promessa de Deus, lá em Malaquias, a Israel, que é uma promessa de prosperidade, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida, também não poderia ser entendida por Israel como uma recompensa. A bênção é sempre um sinal de dádiva de Deus. Deus abençoa não como recompensa, mas porque Ele é gracioso. Porque estariam eles também devolvendo a Deus aquilo que não lhes pertencia. Mas Deus é tão bom, queridos, que Ele nos dá. Ele nos abençoa gratuitamente. Você quer ver uma prova desse raciocínio que Deus aplicou a Israel e também aplica a nós, igreja? Não por mérito, mas por sua natureza doadora. A Bíblia diz que Deus nos estimula a cumprir as nossas obrigações. Obrigação é uma palavra que a gente não gosta, até porque a macumba usa muito, né? Obrigação. Você já viu obrigação na macumba? Se fala muito disso, né? E a gente parece que ficou com preconceito contra a palavra. Parece que tudo que é obrigado a gente não gosta, né? Não, eu não quero ter obrigações, eu quero ter só direitos. Que vida maravilhosa seria essa, né? Uma vida em que eu tenho só direitos, não tenho nenhum dever. Tudo que eu faço é se eu quiser. Tudo que eu faço é voluntário, quando eu estiver afim. Imagina a sociedade como seria? Já parou a pensar na sociedade como seria? Se tudo que a gente fizesse foi quando a gente estivesse afim, quando a gente estivesse com vontade, nunca tenho nenhuma obrigação, só tenho direitos. Eu tenho direito de receber isso, receber aquilo. Agora, dever, eu não tenho nenhum. Então, o dízimo é uma obrigação. Não há como entregar e encarar de maneira diferente. Nós somos obrigados, pelos princípios a que Deus nos submete, de obedecer a este mandamento. Mas Deus é tão bom que Ele nos estimula a cumprir com as nossas obrigações, embora não fosse necessário. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquele velho ditado, né, irmãos? Não há necessidade, mas a natureza de Deus é tão doadora, tão abençoadora, que Ele nos abençoa para cumprirmos uma obrigação nossa. Vamos ver um exemplo? Efésios, capítulo 1. Veja como Deus é. Nós, muitas vezes, somos diferentes de Deus, irmãos. Nós queremos garantias, queremos exigências, fazemos reivindicações. Deus é diferente. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Está um exemplo bem interessante. Paulo está falando sobre a salvação, e no versículo 13 ele diz assim: em quem também vós, ele fala de Cristo, vocês também creram em Cristo, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo o seguinte: vocês, igreja, ouviram o evangelho da salvação. E no evangelho vocês creram. E ao crerem, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz: o qual se refere a quem? Ao Espírito Santo. Este Espírito com o qual você foi selado, este Espírito é o penhor da nossa herança. O problema é que a gente às vezes não sabe português, não é? O que é penhor? Alguém lembra logo do prego na Caixa Econômica? Você já botou joia no prego? Ouro no prego? É a seção de penhor da Caixa. Está escrito lá, seção de penhor. Mas você sabe o que é penhor? Penhor se chama penhor, você penhora os seus bens, você penhora as suas joias, porque você dá as suas joias à Caixa Econômica como uma garantia de que você vai pagar de volta o empréstimo que você recebeu da Caixa Econômica em dinheiro. Você dá as joias, eles te dão dinheiro. Se você não devolver o dinheiro, eles não te devolvem as joias. Não é assim que funciona? As joias vão para leilão. Se você pagar o dinheiro com os juros que eles cobram,
você depois pode tirar as joias. As joias são o penhor em si. O penhor não é você receber o dinheiro. O penhor são as joias. Penhor é uma garantia que damos de que faremos alguma coisa. Ao chegar na Caixa Econômica, você pediu lá R$1.000 e disse assim, olha, eu garanto a você que eu vou te pagar esses R$1.000. A Caixa diz, sua palavra não basta. Deixa aqui um relógio de ouro. Aí você tira e deixa lá. É a garantia que você está dando que você cumprirá a palavra de pagar os R$1.000 que você retirou da Caixa Econômica. Agora o que Deus está dizendo? Você creu no Evangelho, você recebeu salvação, mas Deus sela você com o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia de que Ele cumprirá a sua palavra e te dará a herança prometida. Deus que nunca mente, Deus de quem nunca podemos desconfiar, nos dá um penhor como garantia. Bastaria a sua palavra, não? Mas Ele nos dá um penhor como garantia. Ele diz, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida é a garantia para você lembrar sempre que eu cumprirei a minha palavra de te dar herança no céu quando você não estiver mais nesse mundo, porque você ouviu o Evangelho e você creu nele. Veja como Deus é. Ele não precisa fazer as coisas, mas Ele faz mesmo assim. Ele não precisa nos abençoar, mas Ele abençoa mesmo assim, por causa da sua natureza de generosidade. Então, nós devolvemos o dízimo a Deus. Nós pagamos o dízimo a Deus. Esse seria o termo que poderíamos também usar. Agora, Deus não precisa nos abençoar por isso. Mas a verdade é que Ele acaba nos abençoando por isso. Não é necessário, mas Ele é tão abençoador que Ele assim o faz. Não é necessário dar uma palavra, dar uma garantia de que Ele cumprirá a salvação, mas Ele é tão abençoador que Ele assim o faz. Então é esse o entendimento que temos que ter a respeito disso. Porque a promessa lá de Malaquias é uma promessa feita a Israel. Aí sim temos que usar o contexto e não confundir as coisas. O texto foi escrito à nação de Israel. Então, quando Deus abençoa o crente dizimista, não o faz por causa de Malaquias capítulo 3. O faz por causa de outros textos que a Bíblia traz. O faz por causa de outros princípios, mas não por causa de Malaquias capítulo 3. Eu não preciso invocar Malaquias capítulo 3 para ser abençoado por Deus como que cobrando da sua palavra. Porque esta palavra, sim, foi direcionada à nação de Israel. O princípio é genérico e eterno, mas a consequência, o desenrolar daquela mensagem era para aplicação exclusiva a Israel. Mas Deus nos abençoa por outros textos, aí sim, no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo número 9. 2 aos Coríntios, capítulo número 9, versículo 6 até o 11. Diz assim o apóstolo Paulo: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Outro princípio de Deus, semear e colher. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Não sei se você entendeu o texto, mas o que Paulo está dizendo é que Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Até aquilo que eu semeio, quem me deu foi Deus. Até aquilo que eu dou, quem me deu foi o Senhor.
Mas se eu semeio pouco, colho pouco. Se eu semeio muito, colho muito. Mas uma consequência é que sempre Deus nos abençoa. Ele sempre aumenta a sementeira e multiplica o fruto da nossa justiça, pela natureza doadora de Deus. E diz o versículo 11 que Ele nos enriquece. Essa é a parte que o povo gosta, né? Nos enriquece, olha aí, está vendo? Vou ficar rico sendo crente. Enriquecendo-vos em tudo, para quê? Lê o versículo aí, gente. Versículo 11. Para toda generosidade. Deus enriquece para que você se torne generoso. Então, amados, vamos olhar para os princípios bíblicos. Duas coisas nunca vão faltar ao crente: comer e vestir. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou sobre isso. Por que vocês andam preocupados quanto ao que é a vez de comer e vestir? As duas coisas faladas aqui. E aí ele dá exemplos de como Deus veste o lírio do campo, de como Ele cuida das aves do céu, e diz, não falta para elas o alimento, não falta para elas roupas, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo que Deus está vestindo e cuidando. Então ele diz, não se preocupe com coisa alguma, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e estas coisas, comer e vestir, te serão acrescentadas. Nunca faltará o comer e o vestir para o crente. A Bíblia diz, o justo não mendigará o pão, porque ele trabalhará para ganhar o seu pão. E Deus abençoará o fruto do seu trabalho e não faltará. Agora, enriquecer, amados, não é assim não, queridos. Veja, Deus não enriquece todas as pessoas. Deus não enriquece todos os crentes fiéis. Não, isso não é verdade. Isso não é um princípio de Deus, não é? Agora, o que é interessante é que Deus é que sabe o que deve fazer com cada um. Mas se enriquecer alguém, o faz para generosidade, para que esta pessoa se torne uma pessoa generosa. E aí vamos olhar o que acontece. Normalmente, quem vai ficando rico, vai ficando mais pão duro. Ao invés de ficar mais generoso, vai ficando mais apegado ao dinheiro. Vai ficando com mais medo de perder o dinheiro, vai ficando com mais medo de ficar pobre, vai enganando mais os outros para manter o seu dinheiro, vai trapaceando mais ainda. Veja, é o contrário do que Deus deseja. Se Deus enriquece você, é para você se tornar cada vez mais mão aberta. Amém, irmãos? Se Deus te enriquece, é para que você se torne cada vez mais dependente de Deus e não do dinheiro. Para a sua generosidade é o princípio que o Senhor está apresentando. E Deus é o que sabe o que é bom para cada um. Nem todo mundo está preparado para ser rico, gente. Nem todo mundo. Agora, pão e roupa, todo crente terá. Agora, riqueza, Deus não dará para todos. Deus sabe. Veja, Salomão não pediu riqueza a Deus. Ele pediu? Não, pediu sabedoria. Mas Deus deu a ele riqueza. Por quê? Deus tinha um propósito nisso aí. Mas interessante que a gente olha para o livro de Provérbios escrito por Salomão. Vamos ler lá? Provérbios capítulo 30. Olha o que o milionário Salomão falou. É por isso que Deus deu a ele dinheiro, irmão. Deus não dá asa à cobra, como diz o ditado, né? Provérbios 30, do versículo 5 em diante, diz assim, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda ou seja achado mentiroso. Agora o versículo 7. Duas coisas te peço, não me as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Veja o que ele escreve. Eu não quero ficar rico nem pobre, Senhor. Eu quero o pão que me é necessário. Porque a extrema pobreza traz os seus problemas, assim como a extrema riqueza também o traz. E Salomão sabia muito bem sobre isso. Salomão, ele termina os seus dias afastado da presença do Senhor, porque parece que muito dinheiro lhe subiu a cabeça, muitas mulheres lhe subiram a cabeça, não é, queridos? Mas ele, usado por Deus, escreve uma palavra como essa, para que fique para nós como direção para a vida. Não queira ficar rico. Não coloque isso como propósito da sua vida. Não dê dízimo a Deus esperando ficar rico.
Não faça isso, porque isso é antibíblico. Isso é antiprincípio bíblico que nós estamos aqui entendendo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde a gente estava lendo no capítulo 9, no versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele diz, Deus pode te dar o suficiente, até mais do que isso, para que você seja também abundante nas boas obras que você realiza. Então veja, quando Deus abençoa alguém, não abençoa para essa pessoa ficar inchada, ficar orgulhosa, vaidosa daquilo que ela tem, mas a abençoa para que ela seja ainda mais abundante na graça de Deus. Mais abundante ainda é o que diz o versículo, e o versículo 11, como eu disse, para generosidade, para que ela se torne cada vez mais generosa. Então, queridos, essa é a razão de Deus abençoar. Não como pagamento pela fidelidade, mas porque é da natureza do Senhor ser abençoador. Leia 2 aos Coríntios 8, um pouquinho antes. Versículo 13, 2 aos Coríntios 8, versículo 13 ao 15. Diz assim, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de falta. Veja, Deus ao distribuir, o faz como lhe apraz, como Ele sabe que é melhor para cada um de nós, mas o faz para que haja igualdade. Mesmo que Ele dê mais a um do que a outro, mesmo que Ele enriqueça um e não enriqueça outro, Ele sabe as razões disso, Ele sabe como cada um de nós lidaria com o dinheiro, mas Ele o faz para que haja igualdade. Ele promove uma desigualdade para que haja igualdade. É isso que muita gente não entende. Porque ele diz, quem colheu pouco não fica com pouco, quem colheu muito também não fica com muito. Há uma distribuição, há uma igualdade, há uma generosidade que se distribui. O problema disso, queridos, é que hoje existem pessoas também mal intencionadas e que querem viver às custas dos outros, querem se aproveitar da bondade dos outros. Por isso hoje nós somos tão desconfiados com relação ao nosso dinheiro, a quem ajudaremos, não é? Porque, infelizmente, o mundo está cada vez mais contaminado de gente safada. De gente que engana, de gente que não trabalha porque não quer e quer viver às custas dos outros, porque o governo dá Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa Água, Bolsa tudo. Então, a pessoa fica dependente de alguém que lhe dê e nunca quer trabalhar. Mas o princípio de Deus é esse, que haja igualdade. Que ao receber de Deus e até se tornar rico, quem sabe, você se torne cada vez mais generoso, a ponto de que uma pessoa não passe necessidade na sua frente. Entende? Esse é o princípio que o Senhor está aqui nos ensinando. Mas Deus também nos dá um alerta além do princípio. Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Existem pastores cobiçosos que alimentam ovelhas cobiçosas. A gente critica, por que aquele pessoal vai lá dar dízimo naquela igreja, tem um bando de safado e tal? Porque são todos safados. Tanto quem dá quanto quem recebe. Porque o sentimento por trás é cobiça. Tanto de quem explora quanto de quem é explorado. Quem é explorado não faz na inocência. O faz porque quer mais. Porque é ensinado que se assim o fizer, mais receberá. E na verdade quer enricar porque é cobiçoso, quer ser patrão e não empregado, quer pisar em cima dos outros. Esse é o sentimento que muitas dessas pessoas têm. Mas a Bíblia diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E que gera toda essa confusão que a gente tem visto hoje a respeito disso. E no mesmo capítulo 6 da 1 Timóteo, leia agora comigo o versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem.
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. É isso que o Senhor está recomendando, queridos. Mas lembra que quem tem muito, às vezes dá e nem está repartindo nada. Está dando o que não lhe faz falta. Como eu falei aqui semana passada, a oferta que Jesus elogiou foi a da viúva pobre. Ele disse, muitos ricos foram lá e deram grandes somas. Jesus nem olhou para aquelas somas, porque sabia que aquilo não fazia diferença nenhuma. Então entenda os princípios de Deus para que você possa basear sua vida neles. Qual deve ser a nossa verdadeira motivação? Volta lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Quando Paulo fala das igrejas da Macedônia, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que elas eram pobres, mostrando que pode ter igreja pobre, que pode ter crente pobre, que teologia da prosperidade é uma mentira do diabo. Então eles estão mostrando que haviam igrejas pobres. Mas a pobreza deles não impediu eles de darem. E esse é outro pensamento. Eu vou dar o dízimo quando eu for rico. Eu vou dar a oferta quando eu for rico. Oferta não é para rico, dízimo não é para rico. Dízimo e oferta é para crente. Quando você for crente, aí você dá. Amém? Agora, quando for rico, não. Porque não é para rico. Pobre também dá. E veja, as igrejas da Macedônia suplicaram a oportunidade de dar. O apóstolo chegou a dizer assim, não, vocês não precisam, vocês são pobres. Ele, não, nós queremos dar. E eles deram. Mas o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5 é que é o princípio de tudo. O versículo 5 de 2 Coríntios 8 diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também fizeram o quê? Deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse é o princípio da contribuição. Você não pode dar o seu dinheiro se você antes não deu você mesmo para Deus. Não é rico nem pobre, precisa ser crente, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, precisa ter sido resgatado pelo Senhor. O princípio é você dar a você mesmo, para depois você dar do seu dinheiro. É outro erro que muitas vezes é cometido aqui, queridos. Porque primeiro você tem que ser crente para depois dar. Primeiro você tem que dar a sua vida, o seu coração. Há igrejas que não querem nem saber, elas querem atirar. Seja crente, não seja crente, quem entrou lá vai ter que dar alguma coisa. Vai ter que dar alguma coisa. Igreja, por princípio, não deve pedir colaboração a quem não é crente. Não deve pedir dízimos e ofertas a quem não é cristão, irmãos. De maneira nenhuma. Porque é um privilégio do crente dar. Porque do crente, o crente sabe que de Deus recebeu. E sabe o porquê está dando. O incrédulo ao dar, ele pensa que ao dar está pagando por um pecado. Ele pensa que ao dar está sendo justificado por Deus. E sai ainda mais enganado do que entrou na igreja. Então o incrédulo não pode dar. Só quem pode dar dízimos e ofertas são os crentes verdadeiros no Senhor. Porque antes de dar o dinheiro, tem que ter dado o coração. Antes deram-se a si mesmos e depois a nós. Foi o que Paulo disse a respeito das igrejas da Macedônia. Amados, este é o princípio que nós temos que entender e adotar na nossa vida. Então a mensagem é, você pode dar o mundo inteiro para Deus, mas se você não der a si mesmo, você continua condenado. Você continua condenado à morte. Então, antes de dar alguma coisa, entrega a sua vida para Jesus. Antes de pensar em fazer alguma caridade, porque assim a pessoa entende, vou ajudar aquela igreja, entregue sua vida a Jesus. A igreja não precisa de você, não.
Você que tem que precisar muito de Deus, entrega a sua vida a Jesus antes de pensar em dar alguma coisa. Porque senão você pode dar tudo, você pode dar o maior cheque do mundo, você continua condenado. Esse é o estado daquele que não se entregou a Jesus. E qual deve ser a nossa inspiração para a contribuição? Deve ser a gratidão, queridos. Como eu sempre digo à igreja, a inspiração de Jacó, a inspiração de Abraão, lá do início, como nós vemos, foi a gratidão, estavam gratos. Abraão grato porque venceu a batalha, Jacó grato antecipadamente pelo que ele sabia Deus faria em sua vida, cuidaria dele. A gratidão é a grande motivação, e não para receber, porque você recebe antes de dar. O que você dá, você já o recebeu. Você não vai dar para receber depois. Aquilo que você dá já foi recebido por você. De alguma forma já chegou às suas mãos. Então, é por amor à obra, por amor à causa de Cristo. E se por acaso você prosperar, é para ser um abençoador. É para ser mais generoso ainda. Então, vamos voltar lá no texto em Malaquias. Calma que falta só 1 hora de mensagem. Vamos voltar lá em Malaquias, capítulo 3. E vamos ler uma parte do texto que as igrejas não gostam de ler, né? Que é o que está depois do que foi dito aqui. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler agora a partir do versículo 13. Deus dizendo ao povo: as vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A nação de Israel estava falando contra Deus. Estava dizendo: é inútil servir ao Senhor. Nós damos o dízimo, nós fazemos tudo que Deus manda, mas Deus não nos abençoa como a gente gostaria de ser abençoado. E a gente vê o ímpio prosperando. E a gente vê pessoas que não querem nem saber de Deus, fazendo um monte de coisa e escapando. E aí eles disseram isso para Deus: inútil é servir a Deus. Amados, esse é um texto que ninguém gosta muito de ler, não é? Mas ele está na Bíblia. Será que é inútil servir a Deus? Porque, primeiro, a gente serve para ter alguma utilidade para nós ou para Deus? Se você serve a Deus, você serve para ter utilidade para Deus, eu não para você. Você serve a quem? A Deus. É a Deus? Ou é a você mesmo? Não, eu sirvo a mim porque eu quero uma recompensa pelo meu serviço. Quando você trabalha lá na empresa, você serve a você, porque no final do mês você vai receber o teu salário. Você vai fazer a sua carreira. Mas para Deus, você está servindo a Deus. Então não tem que ter utilidade nisso. Você tem que servir a Deus por nada. Não por um salário, não por um prêmio, não por uma recompensa. Mas aquele povo estava assim cobrando do Senhor. Quem serve a Deus não pode servir pelo ganho, irmãos. Não pode servir pelo lucro, pela recompensa. E às vezes acontece Deus até suspender as bênçãos. Para quê? Para provar a genuinidade do nosso serviço. Então Deus suspende momentaneamente a bênção para que a gente veja. Eu digo, quando Deus nos prova, não é para Ele descobrir, porque Ele já sabe, entendeu? Mas é para que eu saiba, para que eu me confronte com a verdade e entenda que eu sou um hipócrita, que eu só sirvo a Deus enquanto Ele está me abençoando. Então Deus às vezes suspende as bênçãos para nos provar e para mostrar a real intenção do nosso coração. Eu só sou fiel quando eu ganho bem. Eu só sou fiel quando eu tenho muito dinheiro. Eu só sou fiel quando eu sou rico. Eu só sou fiel quando está tudo bom. Aí eu sirvo, aí eu dou, aí eu faço. Então Deus tira um pouquinho. E ali estava acontecendo com Israel. E aí saiu da boca deles o quê? Blasfêmia contra Deus. Inútil é servir a Deus. Felizes os soberbos. Felizes os ímpios que prosperam e nós não. Como se prosperidade fosse o sinal
da bênção de Deus. É essa malignidade da teologia da prosperidade, que se levanta exatamente contra esse princípio ensinado aqui na palavra de Deus. Então, amados, nós temos que servir a Deus, não é pelo recompensa, não é pelo ganho nenhum, mas é pelo que Ele é. Você serve a Deus, não é pelo que Ele dá, é pelo que Ele é. E aí, um último conceito que eu quero te apresentar nessa mensagem, que tem tudo a ver com dízimos e ofertas. Louvor. Ah, pastor, que relação há entre louvor e dízimos e ofertas? Louvor, você também dá a Deus, não dá? Mas existe uma grande diferença entre louvor e adoração. Veja, a Bíblia não diz que Deus está à procura de quem o louve. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, veja só. Pode ter adoração falsa, né? Então, um princípio que eu tenho que entender é que há uma grande diferença entre louvor e adoração. A gente louva a Deus pelo que Deus faz, pelo que Deus dá. Você recebe, fica feliz e louva. Esse é o princípio. Louvor é entregue a Deus pelo que Ele é para nós no sentido do que nos dá, seja financeiramente, seja com acontecimentos, com situações. Nós louvamos ao Senhor pelas coisas que Ele faz e fez em nossa vida. Agora, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. Ele é digno de adoração. Louvor é pelo que Ele faz, adoração é pelo que Ele é. Um exemplo bíblico. Abra a Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó é um dos melhores exemplos para isso, irmãos. No livro de Jó, no capítulo número 1, a palavra de Deus diz no versículo 20 até o versículo 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? Adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bem diferente de Israel naquele momento. Inútil é servir a Deus. Jó, Deus disse dele: não há homem justo como Jó sobre a face da terra. E ao perder todos os seus bens, todos os seus filhos, todos os seus animais, toda a sua saúde, ele não reclamou de Deus. Pelo contrário, o versículo 20 diz que ele adorou. Talvez ele não tenha louvado, mas ele adorou. Mesmo perdendo tudo, ele diz: eu saio nu e vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. O Senhor pode fazer o que Ele quiser. Deus só é Deus para me dar? Não, Deus também pode tirar. Foi isso que Jó disse. Se Deus quiser tirar, Ele tira, eu não tenho nada com isso. Mas eu vou adorá-lo, porque é independente da troca. Adoração é pelo que Deus é. E dando ou não dando, Deus não deixa de ser o que é. Entendeu? Tem, não, Deus é Deus só quando me dá alguma coisa. E quando Ele tira, deixa de ser Deus? Essa é a realidade para muita gente. Mas Jó está nos ensinando o princípio de adoração, não é, queridos? Veja o versículo, capítulo 2 de Jó, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele disse: Deus fez o bem, mas também pode fazer o mal. A mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre. Ele diz: mulher, você está falando igual uma doida. Você está variando, mulher. Eu não adoro a Deus só porque Ele dá bem. Também quando Ele dá o mal, eu estou adorando. Qualquer coisa diferente disso é loucura. Essa é a diferença entre louvor e adoração, queridos. E aí, por isso, veja o que diz Jó no capítulo 19, no versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25, uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está declarando a sua fé
Eu sei que o final dessa história vai ser diferente. O final dessa história é outro. A minha história atual é essa porcaria. Mas Deus é o meu Redentor. Ele vive. E eu o adoro. Eu não reclamo, não abro minha boca para blasfemar. Eu tanto posso receber o bem quanto o mal. Ele tanto pode me dar quanto tirar. Mas eu não vou reclamar, porque eu sei que no final da história isso será diferente. É esse princípio que deve reger o nosso relacionamento com Deus, queridos. Então, Deus não deixará em falta quando a coisa apertar, queridos. Pode até passar por algum problema, mas no fim da história, a história vai ser completamente diferente, irmãos. O fim da história é completamente diferente. Você vê isso na própria Bíblia. Você lembra da história de José? O início foi terrível, o desenrolar foi medonho. Mas como é que foi o fim de José, irmãos? José acabou alimentando todos os seus irmãos e a sua família toda. O fim da história é diferente. O problema é que no meio da história as pessoas se perdem. Se perdem por interesses do coração, por trocas que querem fazer com Deus. Os princípios de Deus é que estão faltando para nós. Então, espere o fim da história, que você vai ver que as coisas serão completamente diferentes. Volta lá em Malaquias 3 para a gente acabar. Malaquias capítulo 3. Vamos voltar lá no texto bíblico que nós lemos aqui no início. E veja só o que está escrito, queridos, no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o não serve. A diferença, irmãos, não é tão visível assim quanto a gente imagina. Pode ter gente servindo a Deus que não está servindo a Deus. Pode ter gente que a gente acha que está servindo a Deus, como o povo de Israel, mas estavam achando inútil servir a Deus. Se eles dizem inútil, é porque eles estavam servindo. Veja, estavam servindo, mas Deus não estava recebendo aquele serviço. Então ele diz, vocês verão outra vez a diferença. E a diferença, amados, a diferença está no coração, ela não é visível. A diferença está na maneira de eu pensar, de eu agir, de eu entender os princípios. De eu entender que eu sou devedor a Deus, que Deus não me deve nada. Que Deus, quando me dá alguma coisa, me dá porque é bom, não porque eu mereço. E o que mereço é surra, o que eu mereço é inferno, o que eu mereço é ser consumido. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve será vista nessa reação do nosso coração. É a nossa vida transformada, lavada pelo sangue de Cristo, com os valores, com os conceitos mudados, tendo a luz do Senhor, transformados pela graça de Deus. Essa é a diferença. Então se verá outra vez. Mas sabe quando? No final da história. Foi igual com Jó. Não é hoje que vão ver. É no final da história. No final da história, Jesus diz assim, eu virei e separarei ovelhas de bodes, joio de trigo. Agora o joio está no meio do trigo. Ninguém sabe quem é e ninguém pode separar. Mas o Senhor vai separar. E aí nós vamos ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o crente e aquele que fingia que era crente. Quando o Senhor separar ovelhas de bode, nós veremos a diferença. Então, meu amado, vamos contribuir para a obra de Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor, nosso Deus. Vamos dar o nosso dízimo, vamos dar a nossa oferta, mas não querendo alguma coisa, não iludidos com alguma promessa de prosperidade, não para ganharmos, para obtermos algum lucro ou vantagem, mas vamos adorar a Deus enquanto fazemos isso. Porque não pelo que Ele dá ou tira, mas pelo que Ele é. Meu amado, se você não entendeu isso, eu acho que não tem mais jeito de você entender. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos louvar? Louvar ao Senhor. Enquanto você estiver louvando, você pode até adorar. Sabia? Que louvor não é sinônimo de adoração. Louve e adore.
estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, de ouvir, de conhecer. É a maior beleza que o homem pode ter, Senhor. Cumprirá o desejo do teu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e faz bênçãos no peito. Cumprirás o desejo do teu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e faz bênçãos no peito. Senhor, como nós cantamos aqui, como nós louvamos, o que queremos mais é estar perto do Senhor. Pai, ter ou não as bênçãos não é o que realmente importa. O que importa é estar diante do Senhor. Porque se estamos contigo, automaticamente somos abençoados. Porque o Senhor é doador e abençoador. Eu te peço a Deus esta manhã, Deus, dá entendimento à igreja, Senhor. Pai, tira da nossa mente todo pensamento maligno, Senhor, toda confusão diabólica, todo valor errado, Senhor. Muda os nossos valores, Pai. Muda as nossas motivações, Senhor. Faz esse milagre, Pai. Mesmo diante dessa massificação do mundo em relação ao dinheiro, muda os valores dos nossos corações, Senhor, para que possamos entender os princípios da Tua palavra e viver baseados neles, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã. Abençoa a Tua igreja aqui, Pai, e sustenta essa igreja enquanto ela for útil para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda e transforma as motivações, o entendimento de cada um daqueles que chegaram esta manhã, de cada um daqueles que estarão ouvindo pela internet. Senhor, faz uma obra de transformação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louve ao Senhor. Que adianta ter as riquezas desse mundo, ser honrado por todo seu não, estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tudo.
está